Então, pessoal, eu sou o Cássio Zogro e você tá no canal de cortes do Fora da Caverna. Se inscreva, envie esse vídeo, manda seu comentário, diz o que você achou. Ah, foi uma merda, foi legal, não sei. Engaje esse vídeo. Fora da Caverna, um podcast meio fora da caixa, beleza? Inventei esse slogan agora, f***se. Ei, não tira o f***se, pessoal, porque não pode cortar. Em relação às igrejas neopentecostais é o seguinte, então como você vem denunciando os erros teológicos, as corrupções, coisas do tipo, você não entra em conflito de estar possivelmente afastando pessoas do evangelho, não? Eu acho que isso não é uma coisa que martela a sua cabeça, não? Primeiro assim, muitas dessas pessoas ainda não tiveram acesso ao evangelho. Real. Porque muitas igrejas neopentecostais, elas não pregam o evangelho. Elas pregam, elas falam da Bíblia e falam de Jesus, mas zero evangelho, porque o evangelho é aquilo que Jesus mandou a gente pregar. Jesus nem mandou a gente pregar Jesus. Jesus mandou a gente pregar o evangelho, ou seja, pregar Jesus segundo o evangelho. Sim. E se você prega Jesus e não está pregando Jesus segundo o evangelho, está pregando outra coisa. Entende? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, muita gente, talvez, algumas pessoas talvez, elas se desgarrem da igreja num primeiro momento, antes do tempo. Porque o que acontece? O neopentecostalismo é uma máquina de moer gente. Sim. Dificilmente você encontra um neopentecostal que é neopentecostal há 30 anos. Entende? Essa pessoa, ela sai lá na ponta moída, acabada, arrebentada, quando ela percebe o que estão fazendo tá com rolando ela. Ali. A exploração, o domínio, o controle. Então a gente às vezes está antecipando um processo que vai acontecer lá na frente. Mas a minha experiência maior é o contrário. É das pessoas falarem, opa, agora eu entendi, porque assim, a minha mensagem não é só crítica ao neopentecostalismo, eu faço essa crítica, mas aí eu digo assim, é o seguinte, é que você está enganado, só que existe igreja evangélica saudável, existe boas igrejas evangélicas, você está perdendo tempo aí. Então a minha mensagem não é, sai do neopentecostalismo e sai daí. Não, minha mensagem é, você está num lugar problemático, e eu quero que você entenda o que é uma igreja saudável, que é uma experiência cristã mais saudável, mais madura, mais honesta, mais adulta, né? É importante falar isso, porque já fica a lição para quem estiver em casa ouvindo, que as pessoas acabam generalizando e, cara, não é por vaidade, não. É porque eu acredito que, certamente, você dedica a sua vida a isso, você é pastor, eu, como crente, dos piores possíveis. Também não olhe pra mim, não, que eu sou um merda. Não olhe pra mim, não. Aqui uma pessoa que provavelmente é infinitamente mais idônea que eu. Eu sou um lixo, mas não se afaste de Cristo. O Cristo segundo o Evangelho, que da forma como você falou, é perfeito. É o Cristo segundo o Evangelho. E não porque o problema não tá em Cristo. Exatamente. Tá no que o homem faz, nas deturpações que o homem promove. E isso já acontecia, isso é avisado já na Bíblia, né, dos falsos profetas. Olha só, eu faço a seguinte análise, né? E muita gente tem concordado comigo sobre isso, que uma das questões mais graves aí do neopentecostalismo, na forma que a gente conhece ele no Brasil, é o fato de que a igreja tem dono. Então, a maioria dos neopentecostais tem um dono, tem um papa. Tem um cacique lá. Tem o dono da denominação, que ele é insubstituível, irremovível, ele é o dono, ele tira quem ele quer, ele expulsa, ele assassina espiritualmente, porque eles praticam muito a espiral do silêncio, então a pessoa que não obedece ou que não compra o pacote completo, ela é sacada fora, ela é tirada. E todo mundo é proibido de ter comunicação com aquela pessoa, entende? Então Sim. É como se fosse uma seita, né? Uma coisa bem pesada. E o dono disso, ele não presta conta a ninguém, quando alguém, e essa é a parte mais que mexe comigo, o Cassius, eu vou te falar, essa é a parte que mais assim me faz assim, ter combustível interno para fazer o que eu faço. Eu lanço o seguinte, se tem um menino lá, um adolescente na igreja, e você já foi adolescente crente, eu também, e às vezes o menino faz uma bobagem que qualquer adolescente faz, e que até o filho do dono também faz, só que ninguém fica sabendo. Sim. Quando esse menino ou a menina faz uma bobagem, cara, tem igreja que tem um controle de comportamento igual os loucos do progressismo, sabe? Sim. Vigilância, o que você pode... você falou esse pronome aqui errado e tal, né?
Tem esse lance, porque isso é religião também, né? Isso, sim. Essa cultura woke é um tipo de religião, né? Perfeito. E a cagação, desculpa o termo, mas a cagação de regra é a mesma. Vamos dizer assim, a fiscalização, né? E a sinalização de virtude é a mesma de qualquer religião. Então, quando um pequeno faz uma coisa que o conjunto considera errado, é pau, né? Perseguição, pau, execração pública, humilhação, exposição. Só que quando o dono faz, ninguém pode falar nada, ou ninguém pode tomar nenhuma atitude correta, entende? Porque ele é ungido de Deus. E aí, exatamente. E cria uma espécie de pequena ditadura. Sabe? É como se cada dono de neopentecostal é um tipo de Kim Jong-un. Fidel Castro. Entende? Porque assim, eles são mais do que o Papa. Porque o Papa católico, ele ainda tem lá os bispos, tem a cúria, tem a estrutura da igreja romana, né? Ele pode até ser deposto, mas o dono de uma igreja neopentecostal não, porque ele é dono. Então, a primeira característica é essa, é o dono que vai se apresentar como ungido do Senhor, aquele cara, e já perde aquilo que a gente falou no começo da conversa, que foi o ceticismo, né? Exatamente. Ele tira a infalibilidade. É isso aí, infabilidade. É difícil. Infabilidade. Ele tira a capacidade do homem de ser falho e bota, não, esse é ungido de... Mas aquele cara é tão... Ele precisa ficar o tempo inteiro sinalizando virtude, o tempo inteiro sinalizando santidade, e o C.S. Lewis, ele dizia o seguinte... que a santidade é fácil de fingir. É verdade. Difícil de praticar. Boa. Entende? Então, assim, tem muito mais gente fingindo santidade do que praticando. Isso é verdade. Então é muito fácil o cara fingir que é santo. Sim. Sim. Difícil é ele ser. Difícil ser. E inclusive, será que é por isso que esses caras têm... O que eu percebo, me corrija se eu estiver errado, pastor, que é o seguinte: nessas igrejas os caras costumam botar um sistema de castas assim, e o cara vai ascendendo, tipo um rinodê, tipo pirâmide. Pastor, bispo, apóstolo. Aí quando chega no apostolado, aí ele chega naquele status de homem muito de Deus, em que impossível ungido, de você criticar. Ungido. Na verdade, a questão é a seguinte, essa coisa do ungido, o evangélico importa do Antigo Testamento, porque não existe, no Novo Testamento só tem um ungido, que é Cristo. Tanto é que Cristo quer dizer ungido. Cristo quer dizer, é a palavra grega para Messias, e Messias quer dizer ungido. Então o Novo Testamento tem um, que é o ungido, é Cristo. Quando Cristo vai e é assunto ao céu, ele diz, vou deixar meu Espírito Santo. E aí ele unge todos. Aí ele diz, você creu em mim? Então você vai ter o Espírito Santo. Então você tem a minha unção. Entende? Para quem não é crente, pastor, que não entende esse crentez, ungido... Apesar que o brasileiro hoje entende o crentez, né? Tá até na novela. Entende bastante. É que meu público é um pouco endemoniado às vezes. Então é bom te explicar. Unção seria o ato de derramar o óleo, de derramar sobre alguém. No Antigo Testamento, a unção era a forma de Deus se apropriar de alguma coisa. Então, por exemplo, quando o sacerdote foi ordenado, o primeiro sumo sacerdote Arão, Moisés pegou o azeite e ungiu Arão. Depois, começaram a separar objetos que iam ser consagrados para o templo. Aí Arão ungia os objetos. Então, naquela época, o ato de ungir significava, isso aqui Deus está se apropriando. Está separado, sendo né? separado para Deus. Então, aí no Antigo Testamento, porque tudo do Antigo Testamento são símbolos para a gente entender o que era, assim, é como se Deus estivesse preparando a consciência humana, o inconsciente coletivo, para ser capaz de compreender a figura histórica de Jesus. Jesus surge com essa simbolização, ele é o ungido, é o Messias. Então por isso que os símbolos não funcionam mais, né? Exatamente. Porque Jesus já chegou, já se cumpriu. Exatamente. E Jesus Jesus é sumo sacerdote, mas não do judaísmo. Jesus é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que é um personagem obscuro do Antigo Testamento, que é o rei de Salém, que é uma cidade que deu origem a Jerusalém. E Melquisedeque, a Bíblia não diz de onde ele veio, não descreve quem ele é, quais suas características, mas Abraão, que é o pai dos judeus, né, o pai das religiões monoteístas, né, Abraão, ele dá dízimo para Melquisedeque. Então, o argumento do Novo Testamento é, se Abraão deu dízimo para Melquisedeque, Melquisedeque é maior que Abraão, então Melquisedeque é maior que o judaísmo. E aí o Novo Testamento vai dizer, Jesus é sumo sacerdote, mas não da linhagem de Abraão, ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então o crente, o cristão, ele é sacerdote.
cujo sumo sacerdote é Cristo, da ordem de Melquisedeque. Então, para o cristão não faz sentido artefatos místicos, amuletos, essas simbolizações, porque para o cristão que crê no evangelho, né, estas coisas estão presentes na gente, porque o Espírito Santo habita em nós. Então não faz sentido eu ungir essa caneca para ela ser consagrada. Sim. Porque se o Espírito Santo habita em mim, a partir do momento que eu me aproprio da caneca, ela já está consagrada, porque eu estou com o Espírito Santo, entende? Se funcionasse, eu ia ungir a camisa do Vitória, que eu não aguento mais perder. Eu não vou falar porque eu sou santista. E é minha pedra de tropeço, viu? Que eu viro com o demônio puro em jogo do Vitória, é palavrão, eu fico revoltado, quero quebrar a casa. Cara, um dos piores dias da minha vida foi o rebaixamento do Santos, sinceramente, eu fiquei sem dormir. Ficou triste. Porque eu sou de Santos e Santista, eu tenho um monte de relacionamento com o Santos, assim, de família e tal. E foi duro. A ligação é forte, né? A ligação é forte. Eu fui vizinho da mãe do Pelé. Caramba. Eu vi o Pelé entrar e sair da casa da Dona Celeste muitas vezes. Meu avô era amigo de cachaça do seu Dondinho. Pô, isso é muito legal. E pro cara que é apaixonado por futebol, esse tipo de coisa Sim. Porque o futebol é inútil, né? Ele é inútil na vida da gente. O Milton Neves fala que o futebol é a coisa mais importante das coisas sem importância. Exatamente.